Boa tarde. Eu tive a honra de ser designado para ser o mediador dessa palestra, em que dois jovens brilhantes aqui, colegas nossos, o Dr. José Luiz, do escritório Gouveia Vieira, e o Dr. Mauro Dibe, do escritório Câmara Dibe Almeida. Eles são dois advogados militantes que vão falar sobre um assunto que vocês já conhecem, já sabem, já ouviram, de doméstica. É um assunto muito delicado, me parece, porque quem vai falar não tem a bússola da jurisprudência. Então isso é muito difícil, porque existem questões, todas as questões novas, que só através do tempo, através da consolidação de uma jurisprudência, é que vai se ter a certeza. Então, no caso das domésticas, especialmente, seria até, me parece, que politicamente incorreto qualquer tipo de resistência à legislação que veio e que talvez virá ainda, né? Inicialmente, a CLT, ela excluiu inteiramente a doméstica do âmbito da legislação trabalhista. Posteriormente, através de leis esparsas, principalmente a lei de férias, foram sendo incluídas. E ainda assim, com divergências naquele momento, sabendo se as férias seriam de 20 dias ou de 30 dias, se seriam férias dobradas ou não. Isso tudo a jurisprudência foi consolidando. Posteriormente, a Constituição cuidou de constitucionalizar vários direitos trabalhistas no artigo 7º. E, contudo, fez a ressalva no sentido de que vários daqueles direitos não se aplicariam aos empregados domésticos, o que agora foi bastante alterado com a PEC, com a emenda constitucional, que estendeu para o empregado doméstico uma série de direitos. É uma questão delicada, principalmente do ponto de vista social, porque o trabalho da doméstica é aquele trabalho que se desenvolve no âmbito da residência, da nossa residência ou da residência das pessoas, né? Então, ela tem um tratamento diferente daquela aplicação de direitos que se dá a quem vem trabalhar e vai embora para a sua residência. A doméstica fica na residência ou pode ficar na residência, ela conhece a intimidade de um lar. Então, isso vai trazer uma série de celeumas, me parece, tanto do ponto de vista de direito material, a questão de compensação ou não de horas, a questão até daquela compensação do denominado banco de horas, que nada mais é do que o artigo 59, parágrafo 2º, questão da convenção coletiva, né, porque fica difícil imaginar o sindicato, que existe o sindicato das domésticas, mas vai ser agora um sindicato representativo que vai poder firmar convenções coletivas, eu não sei com quem, com o sindicato dos empregadores domésticos, enfim, algumas coisas bem novas no mundo do direito, né? Então, nós estamos aqui bastante ansiosos, eu também, né? Também quero aprender muito com essa exposição aí dos colegas. Então, por uma questão de ordem alfabética, a gente vai começar com o Dr. José Luiz, o nosso colega da Oliveira. Depois a nossa intenção é dividir mais ou menos o seguinte: 30 minutos para o Dr. José Luiz, 30 minutos para o Dr. Dibe, e depois vamos abrir os debates para tirar dúvidas e enfim. Tá bom? Muito obrigado. Agradeço também ao Dr. Pedro Marcos pelo convite para fazer essa exposição. Na realidade, como o Dr. Chimenez falou, o aprendizado acho que vai ser mútuo, porque todos aqui já advogam ou estudam direito, então também a nossa intenção, até por ser um assunto completamente novo para todo mundo, ninguém está aqui para ditar respostas, dizer é assim que vai funcionar, exatamente como o Dr. Chimenez mencionou no início. A jurisprudência que vai nortear todos nós mais à frente, então é um mundo de incerteza que está gerando essa quantidade de polêmicas. Eu nunca vi um assunto trabalhista em voga tantas vezes, pelo menos na televisão, no jornal, a gente até vê colegas falando na televisão, e que legal, assim, os advogados trabalhistas estão sendo um pouco mais valorizados, todo mundo procura, a gente agora sempre teve esse preconceito entre advogado trabalhista, mas agora está mudando um pouco de figura. As pessoas todas estão tendo problema dentro das suas casas, então eu já fui procurado por gente que nunca tinha falado comigo antes.
Isso é uma questão que tem que ser realmente tratada com um pouco de cuidado. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui, porque como não temos respostas ainda, eu acho que o momento é basicamente refletir como nós podemos aplicar o que veio de novo. Na verdade, existe uma emenda constitucional que estendeu direitos que outros empregados já tinham, e o que mais está causando polêmica realmente é a questão das horas extras. O que mais se fala agora, empregado doméstico tem horas extras, tem jornada de trabalho. E o grande problema foi que a Constituição falou, né? Tem uma jornada de 44 horas, mas não existe ainda uma legislação. Em vez de fazer primeiro uma lei federal, fomos logo na lei Carta Magna, vamos mexer. Agora os direitos estão previstos, o doméstico tem direito a uma jornada de 44 horas. Agora o problema é que não existe uma legislação para formalizar, como vamos organizar isso. Né? E vamos partir então para o que já existe. Existe a CLT, a CLT não se aplica aos domésticos. Então a gente fica sem parâmetro nenhum para começar a pensar como vamos fazer essa organização dentro das nossas casas. O primeiro ponto que me chamou a atenção essa jornada é o seguinte: o trabalhador doméstico, por natureza, ele tem uma peculiaridade que é uma necessária jornada de trabalho maior, ou pelo menos que comece e termine depois da jornada do trabalhador seletista. Ou seja, a pessoa que tem um doméstico em casa é porque ela precisa do doméstico antes dele sair para trabalhar e depois que ele voltar. Seja para ficar com o filho, para entregar a criança, seja para preparar um café da manhã, para preparar um jantar. Ou seja, o doméstico ele é necessário nas pontas da jornada do trabalhador comum. Então, a pessoa que tem um trabalho de 8 às 17 tem que sair das suas casas, geralmente às 7 da manhã, se morar uma hora só no trabalho, e vai retornar no mínimo às 18, com sorte. Porque na nossa cidade, sabe que sair às 17 e chegar em casa às 19, quem mora na Barra, trabalha no centro, por exemplo, leva 2 horas e meia. Então, o doméstico ele tem que estar na residência antes da pessoa sair e tem que estar na residência quando a pessoa voltar. Aí começa um problema. Foi fixada para o doméstico a mesma jornada, a mesma quantidade de horas de trabalho do trabalhador que vai sair da sua casa. E aí como faz? Então larga a criança lá, espera o doméstico chegar, a criança ficar sozinha, ou ele não vai dar para jantar. A essência do trabalho doméstico é essa: eu preciso do doméstico. Aí, se eu não puder ter o doméstico nesses momentos, ele não me interessa. A profissão perde a sua essência. O doméstico está ali para atender a família, não é um trabalhador comum. Então eu acho, não digo que seria um erro da emenda, não é um erro, mas uma situação que não foi pensada ao se igualar é como vai ser feito isso. O doméstico não pode, em tese, ter a mesma jornada do trabalhador. A meu ver, tem que haver uma possibilidade de equilibrar essa situação. Aí a gente passa para um segundo momento. Como vamos fazer isso? Deveria ter um intervalo de jornada maior, intra-jornada maior. É o que todo mundo fala: mas a minha empregada não faz nada, ela fica vendo novela. A minha empregada, ela vê a Ana Maria Braga, vê o programa Bem-Estar, depois vê o video show, ela fica o dia inteiro em casa. E às vezes é verdade. Eu tenho colegas de trabalho que têm empregadas que dormem, que ficam o dia todo, que às vezes vão direto de audiência de casa e a empregada está dormindo na cama dela. E aí? Mas essa pessoa está lá desde as 7 e vai estar lá às 21 horas também para servir o jantar. O primeiro ponto que eu acho que a gente tem que refletir, discutir, levar em artigos, para que o legislador, que na maioria das vezes não é um operador do direito, não sabe exatamente o que está acontecendo aqui, apesar de a gente ter agora o CNJ, que também tem operador de direito trabalhando, mas a pessoa que realmente está lá votando são deputados federais, senadores que não têm o conhecimento de direito que nós temos, é nessa peculiaridade do trabalho doméstico. Eu entendo que tem que haver sim uma flexibilidade da possibilidade de um intervalo maior de intervalo. Um intervalo maior de que 2 horas. Porque a discussão que veio, inclusive, na cartilha do Ministério do Trabalho, é que o intervalo do doméstico seria máximo de 2 horas. Por que 2 horas? Ah, porque a CLT diz. Mas eu não disse que a CLT não se aplica? Por que a gente vai aplicar a CLT num ponto, não vai aplicar no outro? Ou se aplica ou não se aplica? Né? Então, eu entendo que essa legislação que tem que vir, nem que seja uma portaria do Ministério do Trabalho, alguma coisa tem que vir para que isso fique determinado. Não, o doméstico ele pode sim ter um intervalo de 4 horas, por exemplo, para que ele comece às 7, pare às 11, vai para o banco, vai para a praia, dorme, faz o que quiser. Ele não pode ser exigido naquele período, mas que volte no final do dia. É claro que vai haver discussão, mas aí o doméstico não vai ter vida, realmente ele não vai ter vida, ele não vai estudar, não vai fazer mais nada. Ele vai trabalhar de 7 às 21, acabou, não tem um horário para fazer mais nada na vida. Mas é uma questão que não tem muito como ser feito. Ou então o empregador vai passar a pagar horas extras todos os dias agora, para que ele fique. Aí vou passar para a segunda complicação. Ah, só pode 2 horas extras por dia. De novo a CLT. Por que só pode 2 horas extras por dia? Onde é que está escrito isso na CLT? CLT se aplica ou não se aplica? Na cartilha do Ministério do Trabalho, eu estava até estudando, pensando um pouco isso, eles falam que, não sei se os senhores tiveram acesso a essa cartilha do Ministério do Trabalho, que é a questão da limitação de 2 horas diárias já seria aplicável em função da permissão constitucional de aplicação das normas de saúde e segurança do trabalho ao doméstico. Está vendo o que diz o Ministério do Trabalho? Eu não concordo. Eu acho que essas normas de saúde e segurança elas estão previstas também na CLT,
tem que haver uma legislação específica, sim, para o doméstico, dizendo quais são as normas de saúde. O ambiente familiar não é um ambiente de trabalho, não dá para se considerar como sendo uma coisa só. A casa da pessoa, o lar, não é, de jeito nenhum, uma fábrica, uma empresa, um banco ou qualquer lugar em que a pessoa seja sujeita a maiores riscos. Não existe um PPRA de uma casa, um PCMCO. O problema justamente é esse, é o tratamento igualitário das residências, dos lares, como uma empresa. Você faz uma empresa, não existe fins lucrativos, não existe uma organização familiar, né? Então, é o primeiro ponto que eu queria que fosse pensado, assim, passar para os senhores todos para refletir um pouco sobre essa possibilidade. Será que isso seria realmente invadir a privacidade do empregado, a intimidade, o direito dele de ter também o seu repouso, você colocar um intervalo maior do que 2 horas? Mas porque o reverso não é muito, muito cruel também. Na verdade, o que eu já vi de pessoas mandando empregados embora, apavoradas, demitindo as pessoas de 20 anos de casa, porque não sabem como vão lidar com a situação. Eu acho que uma emenda constitucional que veio para poder trazer benefícios para os empregados não pode ter um reverso tão cruel como esse, de fazer as pessoas perderem seus empregos para contratarem outras pessoas ganhando menos, para que no final das contas o custo seja o mesmo. Acho que a ideia do legislador, do constitucional, não foi essa, de prejudicar o emprego, e sim de favorecer as condições de trabalho dos domésticos. Então, esse é o ponto que eu queria falar inicialmente. O segundo ponto que eu pensei também em relação à questão dos domésticos seria da possibilidade de compensação de horários. Muitas consultas chegaram ao nosso escritório perguntando como é que ficaria essa questão de compensar, porque várias reportagens já falaram, é possível fazer banco de horas, como o Dr. Chimenez falou aqui no início. A questão do banco de horas, se vai haver ou não sindicato, estava conversando com o Dr. Ronaldo Gil agora também, eu acho um pouco complicada a questão do sindicato dos empregadores para que se possa fazer isso, porque como é que funciona o sindicato patronal? Tem que haver um registro de quais são as empresas, o CNPJ, o controle, o capital social. Quer dizer, não existe, a gente não vai saber nunca quem são os empregadores. Como é que você vai cobrar uma contribuição social de um empregador doméstico e se ele não se inscrever em lugar nenhum? Como é que nós vamos saber que dentro de uma casa, ao nosso lado, existe um empregado doméstico trabalhando com carteira assinada? Quer dizer, é uma realidade que não dá, mais uma vez, a CLT que prever também toda a organização do sindicato patronal para a gente poder pensar no banco de horas. Mas eu, particularmente, estudando um pouco a matéria, eu acho perfeitamente viável e necessário que haja, sim, uma espécie de um acordo individual de compensação de jornada, justamente em função da peculiaridade do trabalho doméstico. Ele não trabalha realmente o dia inteiro. É claro que você pegar um trabalhador comum que está dentro de uma empresa ou de uma fábrica, onde quer que seja, trabalhando diretamente durante 12 horas, é uma jornada mais exaustiva. Então, tem que haver, sim, a legislação tem que vir para combater a exploração do empregado, para que ele não fique 12, 14 horas trabalhando. A questão doméstica é diferente, sim. É claro que vai haver exceções, mas é muito raro. Os domésticos, eles têm uma jornada maleável, principalmente os que dormem. Mas se eu não fizer agora isso, eu faço depois. Eu vou lavar agora esse copo, eu lavo daqui a 2 horas. Geralmente não tem ninguém em cima controlando, faça isso, faça aquilo outro. Então é viável, sim, que a pessoa fique 12 horas trabalhando, em troca de ir embora um dia mais cedo. Eu não vejo particularmente, não sei qual será a opinião, claro que individualmente deve ter opiniões divergentes, mas refletindo um pouco sobre isso, eu acho que é uma saída para que haja um cumprimento da legislação, pelo menos da Constituição na questão da jornada das 44 horas, de uma possibilidade de um acordo de compensação a ser feito com o empregador. Um dia que a mãe chegue mais cedo, possa liberar a empregada, que então nesse dia ela saia às 4, e no outro dia ela fique até mais tarde, para que não haja um impacto financeiro muito grande. A minha grande preocupação é o impacto financeiro, pelo que eu tenho ouvido dos clientes que nos procuram, inclusive pessoas que têm até dinheiro com medo disso, de como é que eu vou fazer, vai ficar muito caro. É uma bomba relógio, potencial, todo mês é uma dívida que eu não sei se eu estou fazendo certo, porque ela dorme, às vezes de noite, ela acorda e vê meu filho chorando e faz alguma coisa. E como é que vai controlar isso? É uma situação muito complicada. Às vezes a empregada já está acostumada àquela rotina da casa. Que os patrões chegam, sabe que é alguma coisa, quer uma água, às 10 horas da noite, ela está trabalhando, ela foi lá, pegou um copo, trabalhou 2 minutos. E aí? É hora extra isso? Não é? A questão do controle, não vou nem entrar aqui, que é um assunto que o Dr. Mauro vai tratar aqui, mas assim, nas outras exposições que a gente fez a respeito, até com pessoas de fora, eu comecei a pensar na necessidade também de uma reeducação do próprio empregador, né? Porque a relação doméstica é tão já estruturada, é a questão do hábito. Fulana, pega não sei o que para mim, a qualquer hora, a qualquer momento, aquela pessoa está ali de prontidão. E também não pode ser assim, né? Se vai haver um controle de jornada, a pessoa tem que se acostumar a não pedir coisas depois de determinado horário. Eu sei que é muito difícil.
Eu tive que morar com meus pais, tinha empregada, realmente a hora que for. A hora que for empregado sai lá de dentro e vai. Esse hábito familiar, eu acho que é o mais difícil. Acho que controlar a hora extra talvez seja mais fácil do que mudar o hábito de não exigir serviço do empregado doméstico, principalmente o que dorme depois de um determinado horário. Principalmente porque sabemos que durante o dia ele ficou sem fazer nada. Poxa, estava o dia todo, agora que eu estou aqui eu não posso usar um bem empregado que eu pago. É uma situação bastante estranha para todo mundo. E as pessoas estão realmente muito apavoradas com isso. Eu acho que com razão, porque se pensar friamente, abrir a conta que vai ser feita, vai ficar realmente muito caro. E sem esse controle, né? É interessante, o Dr. Mauro vai falar para vocês a respeito da questão do ônus da prova, quando passar para a parte judicial, mas é uma situação a ser realmente pensada. Por isso que eu acho realmente necessária a questão da compensação de horários. Eu particularmente não acho que o empregado que dorme tenha direito a horas extras o tempo todo. Me foram levadas algumas questões também em relação a outros empregados especiais, como a babá e o cuidador de idosos. Esses realmente têm uma situação mais complicada. A meu ver, o cuidador de idosos é o pior de todos, porque ele está realmente ali o tempo todo e geralmente não tem mais ninguém na casa. Então o cuidador de idosos ele está ali sozinho, à disposição daquele idoso que às vezes tem remédio de 6 em 6 horas, então ele necessariamente vai ter que acordar, às vezes 1 hora da manhã, 2 horas da manhã para dar o remédio, ou o idoso passa mal, ou pede alguma coisa, ou às vezes não consegue se locomover sozinho para ir ao banheiro. E geralmente os idosos, eles usam sua própria aposentadoria para pagar esse cuidador. Ele vai fazer o quê? Ele vai ficar sem o cuidador? É isso que o Estado quer? Que o idoso que tem um empregado doméstico cuidador não tenha mais o seu cuidador e fique à mercê do SUS, do INSS, que a gente já sabe que não funciona. Né? Eu fico até um pouco jogado quando eu vejo decisões judiciais que obrigam as empresas a manter o plano de saúde, porque o empregado vai ficar amigo. Ah, não existe o SUS? Não, não existe o SUS. A própria justiça reconhece que o SUS e nada é a mesma coisa. Então a questão do cuidador de idosos, para mim, é a mais delicada. Nós discutimos muito internamente no escritório em relação a isso. Como fica? Vai pagar hora extra? Também acho que não é o caso. Não, o cuidador de idosos não está 16 horas extras trabalhando. Porque, por mais que ele esteja ao lado do idoso, ele não está o tempo todo trabalhando. Ele também vai assistir a novela do idoso, ele também vai comer, vai dormir, etc. Se caberia o pagamento, então, de talvez um sobreaviso. O Mauro até falou, seria prontidão. Mas onde é que está previsto sobreaviso? Voltamos para a CLT, né? Para quem? Para o ferroviário. A gente já tem uma interpretação extensiva desse artigo 244, parágrafo 2º, para todos os restantes dos empregados que se enquadram na CLT. Vamos estender isso aos domésticos, então agora o empregador doméstico vai pagar 1/3 do salário da pessoa, ou 2/3, como o Dr. Mauro falou, de prontidão, porque ele também não está de sobreaviso na casa dele, ele está de sobreaviso no trabalho. Então ele está de prontidão, para ser chamado a qualquer momento. O que vai ser feito isso? Então, eu acho, particularmente, que no primeiro momento também não dá para sair, vamos fazer tudo ser o mais conservador possível, porque não existe legislação nenhuma ainda falando nada. Tudo é muito incerto. Você prevê um pagamento de 2/3 do salário de prontidão, como é que você vai voltar atrás depois? Vai alterar o contrato de forma prejudicial? Porque isso aí, embora também esteja na CLT, no 468, certamente os juízes não vão permitir, se houver um questionamento judicial de redução ou alteração prejudicial ao contrato, que fique por isso mesmo. Provavelmente o empregador vai ter que acabar pagando essa diferença de salário. Então eu acho que no primeiro momento, já fazer um pagamento de um adicional de prontidão de 2/3 do salário é uma posição extremamente conservadora que eu entendo, no meu entendimento, que não seria o caso. Mas já houve casos de consultas que chegaram até nós que aconselhamos que no caso do cuidador de idosos seria válido sim o pagamento de um adicional de sobreaviso em função desses que dormem, né, desses que ficam realmente lá esperando, porque há um estado de alerta. A qualquer momento ele tem que realmente estar à disposição. Ele não pode sair, acabou o horário, eu vou embora, vou dar uma volta e o idoso ficar completamente descoberto sem nenhuma assistência naquele momento. Já a questão das babás, eu já acho que muda um pouco de figura, principalmente se a mãe estiver em casa. A babá que a mãe sai e ela fica, é hora extra. Ah, eu vou ao teatro, você vai ficar com a minha filha. Trabalhou o dia inteiro, é hora extra, não se discute. Agora, ela dorme no emprego, ela dorme no quarto da criança. Se a mãe está em casa e a criança chora, a mãe tem que levantar. Se ela quiser que a babá acorde de madrugada para ficar com a criança, vai ter que pagar a hora extra da pessoa. Agora, sobre aviso, a mãe estando em casa, eu particularmente acho que não é o caso. Existe uma pessoa responsável pela criança que está na casa. A babá não precisa trabalhar. Se a mãe optar por não querer nem saber da criança, vou dormir e ela vai ficar ali para qualquer emergência, a situação muda de figura. Mas a gente volta novamente à questão da reeducação do hábito da empregadora doméstica. Vou usar essa empregada? Vou pagar por isso? Ou será que eu posso me dispor a levantar e cuidar do meu filho às 3 da manhã se ele chorar e não ter que ter esse custo? Eu acho que é uma questão de reeducação também, do planejamento familiar de cada um, do que couber no orçamento de cada um. Né?
vai falando, vai ser bom. Agora, eu acho que vai ser interessante quando passarmos para a parte dos debates, porque provavelmente, depois de tudo que a gente vai dizer aqui, o Dr. Mauro, com certeza, de forma até mais brilhante, vai falar um pouco também, então surgiram as dúvidas e nós vamos poder tratar do assunto, talvez de forma mais pontual, com o que for surgindo. No primeiro momento, eu acho que foi isso. Queria passar para vocês a minha inquietude com esse assunto, o que está me fazendo refletir e pensar. E gostaria depois de ouvir também as opiniões dos senhores a respeito da matéria. Agradeço a atenção. Boa tarde. Bom, queria dar parabéns aí ao Dr. José Luiz, que tocou em pontos essenciais, né? E cada ponto vai chamando a atenção de outros pontos, como, por exemplo, a questão de dormir em casa. A questão de dormir em casa tem um outro ponto muito relevante. Até que ponto a empregada doméstica pode, a partir de um determinado horário, deixar a casa, sair e voltar? Até que ponto o empregador pode permitir que ela saia com a chave da sua residência, ou até que ponto o empregador é obrigado a aguardá-la, acordado para voltar? Então são questões que só a dinâmica vai estabelecendo, não é isso? E não se esqueçam também que existem empregadas que têm empregadas domésticas, né? Até teve uma novela extremamente famosa, né? Avenida Brasil, né? Avenida Brasil, que tinha uma doméstica que tinha a sua doméstica, que aliás tratava muito mal. É isso que eu ia falar. Né? Quer dizer, a mudança de paradigma, ela era reflexo, ela era maltratada e maltratava mais ainda a outra, né? É a utilização do poder, né? Então, bom, vamos então ouvir o doutor Dib, né? Para complementar talvez aí outros aspectos e depois vamos aos debates. Obrigado. Obrigado, doutor. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Ainda mais ao lado do Dr. Zé Luiz, ao lado do Dr. Fernando Ximenes, um dos advogados mais brilhantes do Rio de Janeiro. É uma honra estar aqui. Bem, diante do que... Vou aproveitar um pouco a inteligência do Dr. Zé Luiz para falar um pouco sobre o assunto, mas vou tentar falar um pouquinho um viés mais social, mais político também, que eu tenho enxergado com essa PEC, né, que na verdade foi transformada em emenda constitucional, que é a questão do empregado doméstico, que cada vez mais vem sendo... ganhou direitos com essa PEC, mas há muitos anos ele não vem sendo reconhecido. Historicamente, os antepassados, as mães das domésticas foram praticamente invisíveis perante a sociedade, foram praticamente ignoradas. E agora, com o passar do tempo, em que as domésticas passaram a ser a maior parte da mão de obra feminina, do trabalho feminino, inclusive a maior parte das chefes de família, essa lei é importante. Elas consideram a lei, independentemente da forma que ela foi feita, poderia ter sido feita na própria Lei 5.859, poderia. Foi feita através da alteração no parágrafo 1 do artigo 7 da Constituição. Poderia ter sido feito de outra forma? Também entendo que poderia. Mas eu considero que a extensão dos direitos dos demais trabalhadores urbanos e rurais para a empregada doméstica é bem-vinda. Historicamente, uma classe ignorada que vem ganhando força, justamente por ser, atualmente, a maior parte das mulheres chefes de família do Brasil são as empregadas domésticas, e gostaria de propor uma reflexão política e social a respeito disso também, porque o impacto, as famílias estão acostumadas a delegar funções várias tarefas para a doméstica, e essa empregada doméstica, além disso, ela está ali como um amparo para os conflitos sociais que podem surgir no cotidiano de uma família que tem uma mulher, justamente por fazer variados tipos de tarefas dentro da residência. E o aumento de direitos das domésticas, ele tem uma repercussão muito grande que muita gente ainda não está enxergando, que pode
que não só há uma repercussão no orçamento das famílias, que obviamente vai encarecer o orçamento das famílias, mas um impacto também nas contas públicas. Teremos também o próprio impacto no tempo de trabalho das empresas, como é que podemos, as famílias delegando funções domésticas, elas tiveram mais tempo livre para trabalhar, para os seus compromissos, e a partir de agora, um percentual da classe média, que no Brasil é cada vez maior, como é que ela vai se deparar dentro dessa realidade com relação a mulheres, principalmente mulheres, com carreiras brilhantes aí pela frente e que vão ter que, de certa forma, negociar com seus empregados, fazer com que realmente as empresas tenham essa consciência de que agora ela, não tendo condição de ter um empregado doméstico em casa, ter que buscar o filho no colégio, questões singelas que muitas vezes o empresário, a empresa também repousou nas costas da doméstica, já que sabia que a empregada que está lá trabalhando, por mais que ela possa chegar atrasada em casa, tem uma doméstica para dar o jantar para o filho, para buscar no curso de inglês, para buscar na natação. Esse é o viés político nas contas públicas, porque realmente quando você aumenta, você estende os direitos dos demais trabalhadores urbanos e rurais à empregada doméstica, você o Estado passa a ter que ter serviços mais eficientes. Ao mesmo tempo que você aumenta os direitos, você teria que aumentar a eficiência. Onde estão as nossas creches públicas? Onde estão as escolas de tempo integral, promessas que se estendem por entra governo e sai governo? Não é verdade? E as casas para idosos? Então, ao mesmo tempo que o governo estende direitos, ele tem um contraponto. E cabe a essa classe média atuante e que tem voz, cabe a essa classe média cobrar, fazer essa exigência do governo, aplicar realmente o dinheiro que é pago em impostos em serviços eficientes, justamente para essa lei poder ser execuível. Esse é um contraponto que eu gostaria de fazer, porque temos que ver o outro lado. Estava falando muito sobre o lado do empregador doméstico, então vamos falar um pouquinho também do lado da empregada doméstica. Esse só era um ponto que a classe média tem que trazer para o debate público, isso como uma questão política. Cobrar. A partir de agora, mais do que nunca. Agora, com relação à extensão dos direitos domésticos, bem, com relação aos direitos que foram estendidos aos domésticos, principalmente o que está realmente valendo a partir de agora, a partir da promulgação, é a questão da hora extra. Essa aqui, a nova redação, a antiga redação, do parágrafo único do artigo 100 da Constituição, que foi modificado, estendendo o direito dos demais trabalhadores aos empregados domésticos. Mas, para não me repetir muito no assunto, passa para onde a gente tem aqui um resumo que está no site da Câmara, dizendo o que vale a partir da promulgação e o que ainda depende da regulamentação. Foi justamente o que o Dr. José Luiz estava falando ali, que é o que tem aplicação imediata. A duração do trabalho, normal, não superior a 8 horas, 44 semanais, pagamento de hora extra 50% a mais do que a hora normal, e esse reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. O restante ainda precisa de regulamentação. A gente vai debater aqui, mas ainda está pendente de regulamentação.
Então, essa questão da jornada, não gostaria de estender muito para não ficar repetitivo, já que o Dr. José Luiz já abordou bastante esse tema. Questão do acordo de compensação, vou direto ao acordo de compensação, que pode ser feito, no módulo semanal pode ser feito, mediante prévio ajuste escrito. Eu botei dois exemplos, passa a próxima, por favor. Dois exemplos de como pode ser feito, por exemplo, a jornada de trabalho. O trabalhador que não trabalha aos sábados, por exemplo, pode fazer uma jornada de segunda a sexta de 8 horas e 48 minutos de trabalho, ele fazendo uma jornada semanal de 44 horas. Pode fazer também a jornada de 9 horas de segunda a quinta e 8 horas a sexta, também perfazendo 44 horas, não havendo prestação de serviço aos sábados. Né? Agora, obrigatoriamente, tem que ter 1 hora para repouso e refeição. Isso realmente vai ser obrigado a cumprir. Né? Não é obrigatório a adoção de mecanismo de controle de horário. Obviamente, a lei diz que só quem tem mais de 10 empregados pode ter esse controle. Então, isso vai depender caso a caso. A conveniência de cada um. Quem, por exemplo, está em casa, pode... Porque o empregador, ele tem a obrigação de gerir esse documento. Esse documento você tem que fiscalizar. Se você vai implementar um controle de horário, você tem que fiscalizar a correta marcação dele. Se o empregado está marcando corretamente na hora que chega, na hora que sai. O intervalo, ele pode ser pré-assinalado. Mas o importante é ressaltar aqui, quem tem menos de 10 empregados, acho que aqui ninguém deve ter mais de 10 empregados em casa, o Roberto Marinho está presente, e não tem a obrigação de ter. Aí vai depender caso a caso da conveniência de cada um. O intervalo, gostaria de destacar, ele já pode vir pré-assinalado no controle de frequência. Né? Agora, detalhe, os horários não podem ser uniformes, né? Conforme a súmula 338 ST, esse horário jamais uniforme, tem que ser, chamados controles britânicos, são inválidos como prova judiciária, como a maioria de vocês sabe bem. Então o controle tem que refletir com exatidão o horário de entrada e de término da jornada. O intervalo pode vir pré-assinalado, não tem problema. Como a lei permite o intervalo até 2 horas, acho que uma saída para o empregador já é pré-assinalar um intervalo de 2 horas, já pode deixar pré-assinalar o intervalo de 2 horas, se for o caso, porque você fica mais flexível para, no final, averiguar realmente o que foi hora extra e o que não foi, e efetuar o pagamento no final do mês. Aconselhando sempre a efetuar o pagamento de hora extra em rubrica separada, a hora extra e o reflexo da hora extra no repouso, como é feito nas empresas. Então aqui, tem que analisar cada caso sabendo que, nesse caso, sempre o ônus da prova de quem tem menos de 10 empregados é do próprio empregado de provar que trabalhou em sobrejornada. Então, nesse caso, se realmente não tem como, se o empregador não tem como realmente fiscalizar a marcação correta, exatamente do cartão de ponto, de repente vai não ter, vai estar produzindo uma prova prejudicial. O ônus da prova, não tendo 10 empregados, é do próprio empregado de provar essa sobrejornada. Como é que ele vai fazer essa prova na justiça? Aí ele vai precisar de uma testemunha que tenha visto e presenciado ele trabalhar por mais em jornada, em hora extra. O que também vai ser uma prova complicada de ser feita. Vai ter que pedir porteiro, vai ter que dar um... mas os porteiros, tem porteiro que entra no horário, já troca, é uma prova complicada de ser feita. Então obviamente aqui todos já sabem, nenhuma lei nova foi criada, isso foi apenas a PEC 66/2012 foi apenas transformada em emenda constitucional, e a emenda altera o artigo 7º da Constituição, estendendo direitos dos demais trabalhadores urbanos e rurais ao empregado doméstico. As questões que eu queria colocar mais ou menos são essas, aproveitando a inteligência do Dr. José Luiz, que já havia falado sobre essa questão do horário.
tenta, o que já... Volta para a página 15. Outra aplicação imediata também é o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, é o que a gente estava falando. Acordo coletivo pode ser feito, a partir de agora, entendo que pode ser feito o empregado, o sindicato dos empregados domésticos, diretamente com o empregador doméstico, pode ser feito, por exemplo, para um banco de horas, por exemplo. Isso depende de acordo da intervenção do sindicato. Você pode fazer um acordo de compensação por escrito no próprio contrato de trabalho? Pode, mas isso é módulo semanal. Você faz um acordo de compensação semanal, como foram aqueles exemplos dados anteriormente. Agora, para fazer um banco de horas, por exemplo, que é módulo anual, aí se depende da intervenção sindical. Precisa de um acordo coletivo. Convenção coletiva está reconhecida, só que não existe sindicato dos empregadores domésticos, como a gente falou. Aí a discussão vai longe, né? A gente já tinha conversado lá, antes de começar, tínhamos conversado. A discussão vai longe. Primeiro, o empregador doméstico pertence à mesma categoria econômica? A lei que prevê a parte da CLT, lá do artigo 578 em diante, que prevê a questão da contribuição sindical, diz que tem que pertencer à mesma categoria econômica, a gente já não sabe se pertence. A própria CLT, já, como foi dito, não se aplica ao doméstico, então não poderíamos usar isso como parâmetro. Mas a própria emenda que alterou o parágrafo 1 do artigo 7 da Constituição está reconhecendo a validade de acordo coletivo, de convenção coletiva. Tacitamente está reconhecendo validade para a existência de sindicatos dos empregadores domésticos, na minha opinião. Então, é um caso complicado. Obviamente vai aparecer muita gente querendo fundar o sindicato dos empregadores domésticos, vai apanhar uma contribuição sindical. Bom, tem gente séria, pessoas oportunistas, talvez, é possível, mas isso tem aplicação imediata. As outras questões, auxílio creche para a escola, fundo de garantia, se vai ter a multa, se a multa vai ser de 40% ou se não vai ser. A gente viu muitos artigos na internet, o próprio senador Romero Jucá falando que vai mudar, vai ser 10, vai ser 20. A discussão está muito grande a respeito disso. Tudo depende de regulamentação. O próprio adicional noturno, que a princípio não precisaria de regulamentação, está pendente de regulamentação, não é aplicável de imediato. Da mesma forma, salário família, salário família e o auxílio creche, eu vi a entrevista do senador Romero Jucá dizendo que isso aí seria encargo do governo, arcaria com isso. Mas também estamos dependendo da regulamentação. E também seguro-desemprego e o seguro-desemprego, o dinheiro, a verba sai do FAT, no Fundo para o Trabalhador. Não interfere Bem, exatamente. Então, de forma sucinta, para não me repetir muito o que o doutor Zé Luiz já falou, as alterações são essas. A aplicação imediata foi o que foi dito aqui. Gostaria de ouvir a opinião dos senhores, perguntas a respeito, dúvidas sobre o tema que iriam enriquecer muito aqui o nosso debate, nossa reflexão. O que a gente mais ou menos fica com uma convicção muito grande também do viés social que o doutor Gui tocou, é que o tempo dirá muita coisa, né? O tempo dirá muita coisa. Existe um aspecto aí que me fez lembrar até, quando acabou a Guerra Fria, que um ex-assessor dos presidentes dos Estados Unidos escreveu um livro, O Fim da História, né? Então, evidentemente que a história não acabou, continuou. Os atentados, enfim, não foi aquela paz americana que foi estabelecida naquele momento. Mas talvez essa lei, essa extensão da lei, possa representar no futuro o fim das domésticas no Brasil. Pode ser que represente. Ela tem uma sinalização, além desses aspectos todos de direito material e processual, que existem paradigmas quase que universais. Né? Essa profissão de doméstica, ela praticamente não existe em diversos lugares do mundo.
A pessoa que vai trabalhar dentro da sua casa, ela vai cobrar por hora e fica lá 2 ou 3 horas. Então, essa mudança essa sinalização, essa mudança de paradigmas culturais pode decorrer até da inviabilidade de se praticar essa legislação dos domésticos sem emitir juízo de valor, se está certo ou errado, né? Porque viemos de um sistema escravocrata e evoluímos e realmente reconhecemos. Agora, o tempo dirá realmente como existe aquele princípio que veda o retrocesso, evidentemente que não vai haver retrocesso na legislação. O que pode haver é o retrocesso na profissão. E aí o tempo dirá. Então, quero parabenizar também o Dr. Dib, filho de um excelente, esse sim, um excelente advogado, o pai dele, o melhor advogado do Rio de Janeiro, com quem eu trabalhei, tive a honra de trabalhar, um advogado pragmático, sério, competente, acima de qualquer suspeita, né? Então, diante da explanação dos dois jovens colegas, fica aberto o debate para quem quiser dirigir as indagações. Inicialmente, parabéns. Parabéns aos expositores, também ao IAB pela iniciativa. Mas nós estamos começando uma nova fase neste contexto doméstico. Eu tenho visto um pouco de preocupação da população em si com a nova sistemática que está sendo implantada através da técnica. O tempo vai amoldar essa preocupação. Ela vai desaparecer, a meu juízo. Nas consultas que eu tenho atendido, com relação aos idosos, doutor José Luiz, eu tenho orientado para fazer um contrato de revezamento, uma escala de revezamento. Consulta-me um proprietário, um idoso com quase 100 anos, onde lá trabalham 8 curadores. E ele está preocupado com isso. Faz uma escala de revezamento. Então eu quero passar essa nossa experiência, essa nossa ideia, em se tratando de idosos, adultos, uma escala de revezamento. Evidentemente, a escala de revezamento, há uma preocupação do Supremo Tribunal Federal, eu não quero falar muito sobre isso, que tem que haver um intervalo de 11 horas. Faz-se uma escala e se resolve por aí. Eu tenho feito essa orientação, principalmente num setor que eu estou atuando sobre isso. É uma ideia. Outra preocupação que aparece também é com relação aos caseiros, que tem propriedade fora do Rio de Janeiro, quem tem seu caseiro numa mansão na Barra. Há uma preocupação também sobre isso. Há um aconselhamento nosso, eu estou passando boas campanhas, e de fazer ali, naquela ocupação dos fundos, na caseira, o contrato comodato. E dizendo que esse trabalho também é necessário ao atendimento da classe. Ninguém partilha por aí. Com efeito, as horas extraordinárias, cada empregador doméstico vai fazer a sua escala, vai atender a sua necessidade. E nós, daqui a alguns anos, eu não sei se eu estarei aqui, teremos que ter os Estados Unidos. Nós não temos praticamente domésticos. Temos trabalhadores trabalhando por 4 horas, 6 horas, 3 horas, e com isso se resolveu a necessidade daquela família. O que eu entendo que é uma preocupação momentânea, ela vai desaparecer daqui a algum tempo. Mas entendo também que essa técnica, que é a emenda constitucional, para nós advogados, principalmente da área trabalhista, ela veio uma boa hora. Porque eu nunca fui tão consultado como está sendo agora. Fica aí a minha intervenção, dando os parabéns aos
todos e vou ouvir mais alguns colegas. Só um breve comentário então a respeito do que o senhor falou. A questão dos curadores, quando eu mencionei, eu estava tratando de uma situação um pouco diversa do senhor, que é aquele curador que fica sozinho, né? Realmente, quando a pessoa tem a possibilidade de ter 8 pessoas na casa, fica muito mais fácil. Você tem material humano, sim, primeiro, quem tem 8 empregados pode pagar hora extra com tranquilidade, é verdade. Mas além disso, com 8 pessoas, já vai fazer uma escala de até menos de 8 horas por dia, com 24 horas de intervalo. A questão que preocupa é aquele idoso que tem um cuidador ou dois. Eu já vi consultas de escalas 48 por 48. Posso? Vai dar 96 horas por semana. Vou pensar. Então, mas eu agradeço também. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta. Primeira coisa, eu acho que vai haver uma diferenciação entre os empregadores domésticos, que os empregadores domésticos permaneçam no lar e outros que trabalhem fora. Por quê? Porque os que trabalham fora não têm controle. Qual a melhor opção, ao meu ver? Seria uma homologação junto aos sindicatos dos empregados domésticos, informando o horário que ele deveria cumprir e homologando-se esse horário. Então, quer dizer, o sindicato já teria ciência daquele horário e o empregador não precisaria se preocupar, porque entrega a chave. A pessoa vai chegar em casa no horário já pré-estabelecido e homologado pelo sindicato. E sairia também no horário também pré-estabelecido. Isso seria uma opção, porque garantiria a hora extra. E outra coisa, o ponto não se faria necessário nessa questão. Agora, o controle de jornada dos empregadores que permanecem no lar seria conveniente, né? Seria essa a minha visão. Você falou. Então, na verdade, o horário você já pode constar no contrato de trabalho. Você já consta o horário de entrada e saída. Você Mas pode vai ter constar validade, ou também teria que ser homologado pelo Não, sindicato. você pode constar já no próprio contrato que já consta o horário de entrada e saída. O horário já, inclusive adaptando, se tiver dias que o horário vai mudar, você pode constar. Se tiver no contrato escrito, você deve formalizar. É aconselhável, a partir de agora, formalizar o contrato escrito. Esse horário já constar no contrato. E não há necessidade então, de homologação junto ao E a sindicato dos empregados. Não, a questão se vale a pena ter ou não é de cada um. Justamente o grande problema agora que eu vejo são os empregadores que não permanecem em casa. Para esses eu acho complicado ter esse Seria controle. Justo, então, seria justo que homologassem junto ao sindicato dos empregados aquele horário que pré-estabelecido de 9 às 6. Só que eu saio de casa às 7 horas da manhã e chego às 10 horas. Você não tem como fiscalizar e cumprir esse horário. Mas ele pode constar no contrato escrito e você não precisa ter um controle formal, um controle manual de entrada e saída. Você não é obrigado a ter. Nesse caso, eu acho que se você tiver, você vai provavelmente produzir prova contra, porque você não vai fiscalizar a entrada, a empregada vai poder marcar um horário diferente do que ela até mesmo está cumprindo. Vai marcar um horário, vai homologar aquele horário. Por exemplo, o CTPS é individual, de 9 às 6 horas da tarde. Ele nem vai saber quando vai entrar, nem quando o empregado vai sair. Muitas vezes acontece isso. Só que o que acontece? Não tem como fiscalizar. É um acordo de confiança. Para esse acordo ter plena validade, seria conveniente homologá-lo junto ao sindicato? Eu não vejo necessidade. Deixa eu fazer uma parte. Eu acho que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado com o seguinte: não é o fato da Constituição ter estendido direitos ao doméstico que mudou a natureza informal do trabalho doméstico, que sempre houve. É uma relação familiar. Isso não mudou. Elas têm direito a uma jornada de 44 horas. Isso não significa que os empregadores domésticos viraram empresas. Então, você obrigar o empregador doméstico a ir ao sindicato, imagina a fila de empregadores domésticos no sindicato para homologar os acordos. Então, eu acho que um acordo, inclusive, sempre valeu a combinação informal, verbal, exatamente feita ao longo dos anos. A justiça sempre aceitou o que foi ajustado. Eu acredito, sinceramente, que um contrato feito entre as partes, em que fica ajustado, olha, você vai trabalhar de tal dia, no horário tal, tem a plena validade jurídica. Eu aposto muito nisso. Eu acho que você forçar o empregador doméstico a tomar atitudes e condutas, procedimentos exageradamente formais, eu acho que não é isso, não é o intuito da Constituição, do legislador constituinte ao criar esse direito ao doméstico. Eu, particularmente, a minha opinião, respeito a sua opinião,
Eu entendo que é um pouco de cautela também, mas eu acho particularmente desnecessário, até porque o Sindicato dos Empregados ainda tem um questionamento de legitimidade ou não para qualquer ato ser praticado. Ainda que se entenda que tem legitimidade, eu acho que não é o caso de se fazer esse acordo não. Pois é, talvez as pessoas falem, o que é isso? Eles vão ficar assim, não é um acordo não. Eu acho que o contrato é necessário sim, principalmente se houver discussão em relação a quando que vai compensar, o horário que vai ser cumprido. Esse ajuste é uma proteção para o empregador doméstico e para o empregado, saber o que se espera que seja feito. Pode ser feito um contrato, mas um contrato simples, entre as partes, em casa, é a minha opinião. A questão da formalização do contrato ou de qualquer outro ato que porventura se venha a fazer, ela passa muito mais no plano de satisfazer expectativas dos domésticos do que no plano da necessidade jurídica, me parece, porque pode estar havendo uma expectativa de que algo vai mudar, ainda que seja assinar um contrato. Né? Mas eu acho que o que ela está falando é no sentido da garantia da boa-fé do empregador, não é o empregado. É demonstrar em juízo a boa-fé do empregador que foi com esse empregado e eles acordaram aquilo. Como ele não está em casa... É que essa prática não é uma prática habitual de homologar horários, né? Quer dizer, e você também, quando fala em homologar horários, você fala para uma comunidade de empregadores, operadores do direito, que não é a realidade. Quer dizer, isso não passa pela grande maioria dos operadores que não vai nem saber como homologar alguma coisa, né? Uma família rica, ela não se repete como uma empresa. Acontecem muitas variáveis. Se você se restringe ao horário, acontecem coisas que são imprevisíveis dentro de uma casa. Não é uma empresa que todo mundo tem uma rotina. Essa matéria, acho que a gente tem mais perplexidade do que certeza. Eu queria saber a opinião dos dois palestrantes, e até do mediador também, sua temperança, equilíbrio. Eles não estão ouvindo lá atrás, se der falando. A opinião de vocês é saber se houve derrogação ou abrogação da lei do doméstico. E me parece que se houver extensão dos direitos e à luz da produção da lei de produção, a antiga lei de produção ao Código Civil, transformada em produção aos atos jurídicos, que parece que tacitamente houve uma derrogação. E também eu queria saber a opinião dos palestrantes sobre na praticidade, enfim, da existência realmente de ser possível, da possibilidade da luz do direito coletivo do trabalho formular-se acordos coletivos ou convenções coletivas, inexistindo esse paralelismo entre as categorias profissional e econômica que representa essa relação. Esses dois questionamentos que eu faço. José Luiz. Vou responder a primeira parte, você responde a segunda? Bom, na minha opinião, eu acho que não houve nenhuma derrogação da lei doméstica, ela continuou perfeitamente aplicável. Houve uma extensão de direitos que não eram previstos na lei, ou seja, nada do que foi alçado aos domésticos pela Constituição era vedado naquela legislação. A legislação previa alguns direitos e era omissa em relação aos demais. Então, entendia-se que, não havendo previsão expressa desses direitos, eles não seriam aplicados aos domésticos. Ponto. A Constituição estendeu novos direitos. Eu acho que a aplicação não há antinomia entre normas, não. A Constituição previu direitos que não estavam na legislação. A legislação continua sendo aplicável, somada ao que está na Constituição, pendente ou não de legislação. A menos que venha uma lei dizendo, olha, o que estava na Lei 5.859 não se aplica mais, eu entendo que a Constituição não derrubou, não. Até porque nada do que está previsto na lei está contrário na Constituição. A Constituição trouxe direitos novos e de certa forma, ratificou os que já estavam na lei. A lei não tem direito nenhum, praticamente. Né? Tem um repouso semanal, tem direito às férias, mas não falava nem na questão do terço. A Constituição veio só ampliar o que estava na legislação. A meu ver, não houve nenhuma derrogação, não. Eu não entendo que houve, não. Doutor Didi. A questão das convenções coletivas, você tinha perguntado, é a questão da existência ou não, primeiro. A existência do sindicato empregador doméstico, se realmente vai ser viável a existência desse sindicato, né, já que o empregador doméstico, será que eles pertencem à mesma categoria econômica?
Essa é uma discussão, temos que refletir sobre isso. Ao meu ver, não são, mas a lei do jeito que foi feita, tacitamente ela tá permitindo, ela está aceitando a existência do Sindicato dos Empregadores Domésticos. E a partir daí vai poder ser feita convenção coletiva de trabalho entre os sindicatos dos empregadores e os empregados. Isso vamos ter que esperar a cena dos próximos capítulos. Como o papel aceita tudo, né, estabeleceu-se essa validade da convenção em acordos coletivos, mas do ponto de vista sociológico é uma grande aberração, porque o movimento sindical nasceu nas fábricas, nasceu com coalizão. Então, o que se pode imaginar e pressupor é mais um daqueles sindicatos que estão aí não sei para quê. Se em outras categorias não existe coalizão e o movimento sindical cada vez mais se esvai, principalmente com relação aos domésticos, qual o poder de reivindicação dos domésticos em relação ao movimento sindical? Com relação ao acordo de compensação individual entre o empregado e o empregador, tem que se respeitar semanalmente as 44 horas semanais. Seria uma exigência desse acordo de compensação. Correto. E, então, pelo que eu entendi assim, teria no máximo 8 horas de trabalho, com 2 de intervalo, que poderia ser dessa forma, e pagando-se 2 horas extras, para se ter uma jornada de 12 horas. Ou melhor, uma jornada de 8 horas, com 2 de intervalo e 2 horas extras. É legal essa jornada? Sim, você pode... Semanalmente. Isso, no modo semanal você pode fazer um acordo de compensação do horário, sem problemas. Horas extras, no máximo 2 por dia. 2 por dia. Passar. O modo semanal permanece 44 horas. Então, no máximo... O acordo de compensação tem que ser previamente ajustado para o empregado, por escrito. Então, no máximo, o doméstico ficaria, assim, legalmente 12 horas na residência. Se tendo 2 horas de intervalo e 2 de seriam 8 horas de trabalho, mais 2 horas extras sem problemas. Essa questão do acordo de compensação, que o colega inclusive falou, isso na verdade é uma matéria mais até de tese, a questão de saber se precisa de um acordo coletivo. O ministro Maurício Godinho sustenta que, em se tratando de uma compensação que extrapole o âmbito semanal, há necessidade de um acordo coletivo, mas você não extrai isso da literalidade da lei. É uma opinião dele, como ele é ministro do TST, a sua opinião tem um peso diferenciado do que de meros articulistas, né? É porque nesse horário de 8 horas diárias, segunda a sexta, daria 40 horas semanais. Então não precisaria de acordo de compensação. A questão que você colocou... Pagando 2 extras e com 2 horas de intervalo. Você está tratando de 2 coisas diferentes. Você está tratando de 2 coisas diferentes. Uma coisa, você ter 2 horas extras todo dia, você vai ter que pagar essas 2 horas extras. O acordo de compensação é para que não haja pagamento. Então, se ele trabalhar 12 horas num dia, você está com um débito de 2 horas, que vai ter que dar uma folga para ele, vai chegar mais tarde no outro dia. Então, se ele ficar todos os dias 12 horas, é legal? É legal. Deixa que você pague 10 horas extras no final da semana. 2 extras por dia. Na verdade, você vai pagar 6 horas porque você estaria compensando as 4 do sábado. Mas, assim, alguma hora extra, se ficar todos os dias 12 horas, vai ter horas extras. Não é só de terça a quinta, por exemplo. Não teria... E você tem que observar uma cautela nesse acordo de compensação, porque não sendo um acordo coletivo, pode haver uma interpretação no sentido de que cada hora excedente da oitava vale 1h30, em razão do adicional. Então, quando você fizer a conta, pode ser que se interprete que não é uma por uma. A questão do apelo do crédito, com a nova regra que funciona, já está valendo com a nova regra? Eu particularmente entendo que sim. A Constituição estendeu e a lei não é da CLT, né? É uma lei que se aplica ao trabalhador, de forma geral. Bom, entendimentos vão ter para todos os lados, sempre. O tempo dirá, né? Não, mas caso concreto, se eu for fazer uma decisão de uma empregada doméstica, eu incluo ela na regra? Com
conselharia pagar corretamente, com uma proporção de... Esse artigo foi estendido agora? Foi estendido. É proporcional. Proporcional. Tem uma lei que regula, não diz que é empregado seletista, fala empregado. Então, ela é a Constituição regula o Instituto do Aviso Prévio. A lei regula o Instituto Constitucional do Aviso Prévio proporcional ao tempo de serviço. E é aplicável aos né? Então, você tem como inspiração a lei. O tempo de serviço trabalhava na mesma empresa. Não sei se tem algum entendimento. Mas é equiparável, né? Porque, por exemplo, o clube de futebol, o conceito de empresa aí é um conceito que gera uma equiparação para o efeito de trabalho, né? Inclusive a pessoa física que não seja uma empresa, mas emprega empregados comuns. Ele pode ter não ser uma empresa, mas empregar 5 pessoas com fins lucrativos. Eu entendo que isso é. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Para mim? Não é para ele. Boa noite, eu não sou advogada trabalhista, eu trabalho com direito de família, não tem nada a ver, eu vim do assunto muito instigante, da morte. E porque eu tenho uma série de dúvidas, especialmente com relação a uma casa que eu tenho fora do Rio, e eu tenho uma caseira lá. Eu não tenho como saber o horário que ela vai, mas eu sei que ela tem a mania de chegar lá às 7 horas da manhã, molhar meu jardim, ficar lá, e depois de 2 horas ela vai embora. O que eu posso fazer com essa empregada? Porque ela só trabalha 2 horas por dia. E eu não moro lá nessa cidade. Eu vou uma vez por mês, fico lá 4, 5 dias e venho embora. Existe a possibilidade de eu contratá-la por horário pré-determinado, como se fosse uma diarista que trabalha 2 vezes por semana, 16 horas? Existe isso no direito do trabalho? Bom, vamos voltar. Aí já está partindo para a questão de existência ou não de vínculo empregatício. Existe a nossa súmula do TRT aqui, que diz que até 3 vezes na semana não tem vínculo empregatício, mais de 3 teria. Essa súmula deve cair, já tem. Você está se posicionando. Não, ela está falando se ela pode. Ela já é sua empregada? Você já assina a carteira dela? Ela é uma caseira que trabalhou muitos anos para minha família. Mas você já assina a carteira dela hoje? Ela é sua empregada? Assinei. Então não dá para voltar atrás, né? Mandar ela embora e continuar com ela no outro eu pensei em mandar embora, fazer um outro acordo. É complicado. Você mandar embora, porque como você não advoga nos trabalhos, você não tem conhecimento. O que vigora é o princípio da primazia da realidade. O que importa é o que de fato acontece, não o que está escrito. Então, se você escrever uma coisa e fazer outra, o que você fez é o que vai valer. Se ela era sua empregada, sua carteira assinada, e você, por causa de uma nova legislação, mandou ela embora, ela continuou trabalhando, fazendo a mesma coisa, a chance de ela entrar na justiça contra você, pedindo a unicidade do contrato dela desde lá de trás, reconhecimento de vínculo pelo período que você não anotou mais a carteira dela, é muito grande. A carteira dela uns 2 meses atrás, e ela era funcionária da minha mãe, enfim, eu só peguei a empregada. Você assinar e deixar ele trabalhando sem carteira, agora você é autônomo, é uma situação difícil, que você vai ter um risco grande de ter que pagar todos os jogos trabalhistas. Mas ela trabalhando 2 horas na semana, eu tenho que pagar fundo de garantia, eu vou ter que pagar... Quando for regulamentado, sim. Tá? A quantidade de horas trabalhadas não é o que vai determinar os direitos que ela tem, sim o valor que você vai pagar. Você vai pagar um valor proporcional ao trabalho que ela faz. Né? 2 horas de trabalho, ela vai ter um salário que não, mesmo uma pessoa que trabalhasse 18 horas. É uma combinação sua com ela. A questão do caseiro é um pouco complicada, já tive algumas consultas também, porque o que acontece com o caseiro geralmente? É o que você falou, ela vai lá, molha as plantas, às vezes mora no terreno, mas não trabalha, ela está lá só olhando a casa, e no final de semana, quando os donos da casa chegam, que ele começa a trabalhar. Né? Às vezes ajuda a fazer um churrasco, arrumar a casa, às vezes a esposa do caseiro também trabalha, e aí no final de semana ele fica à disposição o tempo todo, durante a semana ele não faz nada. Ele vai, abre a casa, varre, limpa a janela, depois fica à toa. Então, assim, não existe realmente, como o doutor Jimenez falou, ficar tudo no terreno das possibilidades, das teses, o que a gente pode pensar como uma solução. Eu acho válido fazer um acordo realmente em que haja uma extensão de horário nos finais de semana, quando ele vai ser mais solicitado. Durante a semana você está numa folga, ou seja, um horário mais reduzido, ele tem que ter pelo menos uma folga na semana. Então uma pessoa foi embora, segunda-feira ele não trabalha, terça trabalha 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, e sobram horas para compensar no salário em função da peculiaridade do trabalho. Óbvio que respeitando um limite, não vai colocar a pessoa para trabalhar 18 horas, nem 16, mas num limite de razoabilidade, que é o que nós temos que pensar, que tudo tem que ser na base do bom senso, da razoabilidade, porque senão a coisa não vai funcionar. O caseiro só trabalha de fato quando os patrões estão lá. O resto ele cuida da casa, não vai dizer que ele está na casa dele cuidando, entre aspas, terreno, olhando o terreno, ele está trabalhando 24 horas. Eu acho que um ajuste para compensar o trabalho poderia ser feito. Agora, no seu caso, fixar a jornada de 2, 3 horas, aí fica diferente. Não
tem como controlar, porque é uma cidade tem como distante, controlar. ela vai... Você jamais perderia uma questão dessa. Nenhum juiz daria hora extra para o empregado. Falou sobre as peculiaridades. Sobre as peculiaridades dessa relação com relação ao horário. Eu acho que essa é a minha opinião pessoal, ninguém nega o intuito de progresso, de avanço, né? Enfim, da emenda, mas de certa maneira, com certeza houve um afogadilho, né? Foi feita de afogadilho sem pensar nesses efeitos colaterais, vamos dizer, né? que vão se ajustar com o tempo. Então, mas essa reformulação com relação ao horário, né? Enfim, para a observância das 44 horas constitucionais, do módulo legal semanal, enfim, da jornada constitucional de 8 horas, etc. Na sua opinião, deveria ter somente poderia ser feita essa adequação só com uma nova PEC, né? Me parece. Não, digamos, como o horário, né? como o horário do doméstico agora também tem que observar o horário constitucional, o modo legal constitucional de 44 horas, né? E que não se observa essas peculiaridades domésticas, questão de saber se chega mais cedo o empregador, controle de horário, né? E com essa observação que o senhor fez, né? Para ajustar, né? Que a PEC não observou essas peculiaridades da prestação de serviço doméstico. Somente com uma nova PEC que poderia ser mudado o horário. Não é? Ou o senhor acredita que poderia se reajustar horários através de uma regulamentação do Ministério do Trabalho, né? O ideal seria que houvesse uma legislação infraconstitucional. A Constituição deu direito a uma limitação de jornada. A forma como a jornada vai ser distribuída, aplicada, controlada. A Constituição sempre vem com a norma geral e a legislação infraconstitucional que vai fazer a adaptação ao caso concreto para poder permitir às partes a aplicação daquele direito constitucional. Eu não acho que haja necessidade de uma outra emenda constitucional. A Constituição já é clara no sentido de limitar a jornada em 44 horas. Eu acho sim que tem que haver uma legislação específica, ou que se altere a lei do doméstico anterior, ou que se crie uma lei específica, ou se diga que a CLT se aplica, a forma como for, para que os operadores de direito e a população em geral saiba como fazer o controle e observância das 44 horas. O fato é, como o Dr. Mauro falou, as 44 horas já são auto-aplicáveis, tem que haver uma limitação. O problema foi o que eu falei, não foi pensado que as pessoas não saberiam como fazer isso na prática. Foi uma emenda feita de muitas pressas, né? Os motivos não precisam declinar aqui, mas foi feito. Por isso que eu acho que tem que haver uma reflexão para que quando sai essa legislação ela venha a suprir a demanda da sociedade, saber como que seja útil uma legislação. Mas eu não acredito que haja necessidade de uma outra intervenção constitucional, não. Doutor Mauro, uma dúvida. Tem uma doméstica, ela chega às 7h30, coloca o café da manhã, e na casa tem idoso, tem o cuidador do idoso. Aí ela pega a cadeira, vai para a praia, volta lá pelas 11h30 da manhã. Prepara o almoço, vai à rua, enfim, ela não fica diretamente na casa, é ligada mais às refeições. 7h30 dá o jantar. E ela fica vendo televisão até 11 horas da noite. E ela dorme no imóvel. A minha dúvida é, como que a gente consegue regularizar? Eu tenho como dar um intervalo maior do que 2 horas? Essa saída que ela dá sempre na parte da manhã, que vai à praia, enfim, ela sai, ela não fica na casa. Não, o intervalo máximo tem que ser de 2 horas, de qualquer forma. Agora, você vai ajustar, vai combinar um horário com ela, de 8 horas ou até 2 horas extras no mesmo dia, pode ter um intervalo de 2 horas, e passando disso vai ter que pagar com hora extra, não tem jeito. Não tem jeito. A minha outra dúvida, o cuidador de idosos, que fica direto, o ideal é acrescentar 1/3 ao salário dele, quando não tem escala de revezamento. O idoso que dorme na residência, está dizendo? Isso, que fica à noite, que fica de sobreaviso praticamente, né? O idoso pode acordar. Ele, na verdade, está à disposição do empregador, né? Essa questão que vai dar ainda pano para manga. Eu conversei com o José Luiz antes, ele vislumbrou essa possibilidade por cautela, pagar um adicional de sobreaviso
já que ele está à disposição, ele, mesmo que ele não acorde durante a noite, ele pode ser necessitado o serviço dele naquele momento. Eu vislumbrei a hipótese do parágrafo 3º do artigo 244, que seria a prontidão. Nesse caso, ele está no ambiente de trabalho. Então, aí seriam 2/3 a mais. Mas, a princípio, depende de regulamentação ainda. A gente não pode firmar a posição definitiva ainda. Mas é isso. Obrigada. Houve uma pergunta a respeito do trabalho do caseiro. E, bom, a jornada de trabalho, do modo geral, 44 horas por semana. Quem tem caseiro, e como nós temos por aí afora, consultas nesse sentido, marido e mulher trabalhando para uma determinada família, que mora no Rio de Janeiro e vai para Petrópolis, esse caseiro, ô Miguel Pereira, ô Miguel Pereira, a sugestão que nós temos dado para consultas concretas, marido e mulher, sempre com carteiras de trabalho assinadas diferentemente. Porque trabalha, a mulher limpa a casa, ele cuida da piscina, etc. Em que horário? Diariamente? Bom, tem uma jornada estabelecida hoje de 44 horas por semana. Então, o ideal, eu penso dessa forma, é que se faça um termo, um aditamento ao contrato de trabalho, que é a própria carteira de trabalho assinada, dizendo que a jornada de 44 horas por semana fica estendida durante a semana, sem a obrigatoriedade de entrada e saída, a não ser cumprir as tarefas. Que tarefas? Que permitam limpar a piscina, limpar quintal, varrer, cuidar da plantação e da seca, né? E por aí, né? Então, as tarefas ficam distribuídas. Sempre com a recomendação da consulente ou arquiteto, sempre em atenção à necessidade do serviço. Que aí não tem hora extra. E não tem o cumprimento de uma jornada pré-determinada. Essa é a orientação que eu tenho passado quando me consulta. E que no momento, já que não há uma regulamentação para isso, se encaixa dentro da necessidade da propriedade de Miguel Pereira, certo? Então eu acho que é por aí. Eu permiti fazer uma adendo. Era bom também tocar no assunto da habitualidade da hora extra e da contratação, da pré-contratação, aquela questão da pré-contratação já com a hora extra pré-fixada, né? Era bom, eu gostaria de saber a visão. Desde o início do contrato, já ali constar aquela carga de hora extra já. A carga horária. Exato. A hora extra não precisaria constar. Se por acaso ela for feita, paga-se no final do mês. Sim, mas digamos. Agora, tem uma questão, as pessoas não estão prestando muita atenção, a questão da repercussão da hora extra no repouso. Isso é aconselhável, tem que ser pago em rubrica separada, realmente, todo mês. Paga a hora extra e paga a repercussão da hora extra no repouso de forma separada. Ela está configurada a habitualidade dessa hora extra. Quando a hora extra é habitual, você vai ter que repercutir, exatamente. Só para esclarecer isso. Acho que por uma camada da população que remunera melhoras domésticas, isso tudo vai ficar muito mais fácil para as futuras contratações. Não é? Porque você vai contratar com salário mínimo estadual e vai praticar, querendo então, os outros pagamentos que vai compor um salário global que você pratica hoje realmente sem essa discriminação. Né? Eu acho que esse foi o grande problema, porque quem já pagava ali na carteira corretamente um salário que muitas das vezes é maior que a sua própria secretária do escritório,
eles ganham, e hoje você não tem como fazer essa redução salarial para poder incutir, que automaticamente já estava, né, pela sobrejornada, por essa disponibilidade, elas ganhavam mais, ou a grande maioria. Mas só que hoje em dia você não pode reduzir salário, você está numa situação que você... Ou você demite todo mundo, começa do zero, né? E aí contrata isso, um salário base, vai pagar o restante, vai ficar tudo igual. Agora, o problema é que você não pode demitir, né? Agora eu queria perguntar, que eu não entendi. Demitir você pode, você não pode reduzir. É o absurdo da legislação. Perder o emprego pode, ajustar não. Exatamente. Você não pode reduzir, aí é proibido. A pessoa perder o emprego, está autorizado. Mas um pouco surreal, mas é assim. Eu tenho visto nas apresentações, quer dizer, existe uma referência de que CLT não é aplicável, mas toda vez que vem uma indagação, a resposta é sempre aplicada de acordo com a CLT. Quer dizer, como é que a gente fica realmente na dúvida, aplica ou não aplica? A CLT não se aplica a Lei 5.859/72. Sim, mas quando você fala de... Por analogia, quer dizer, intervalo de jornada e tudo mais, você faz a referência na CLT. Não, a CLT não permite, você tem que ter um horário X entre uma jornada e outra, um descanso obrigatório. Eu particularmente acho, isso até a sua pergunta, que a CLT ela não se aplica mesmo, mas já tivemos exemplos antes dessa extensão dos direitos de aplicação extensiva da CLT aos domésticos, como o Dr. Schmidt falou, que são das férias proporcionais. Então, eu acredito que na ausência de legislação específica, até que venha, havendo conflitos a serem dirimidos pelo Judiciário, o Judiciário vai se amparar em alguma norma jurídica, uma fonte jurídica que possa trazer alguma espécie de exemplo. Como é que funciona, qual é a legislação que regula a situação semelhante? Aplicar diretamente não aplica. Eu, particularmente, o Dr. Di entende que a limitação é de 2 horas por dia, que são 2 horas de intervalo. Eu questiono muito isso, porque eu acho que são previsões feitas para empregados de empresa. Não acho que a limitação de 2 horas seja válida para os domésticos. É claro que pode vir a jurisprudência dizer, não, as 2 horas sim, porque não existe lei, vamos aplicar a CLT. Mas é uma questão de entendimento, porque não há ainda uma definição. Nesse momento é muito mais por cautela. Teoricamente não se aplica. Na prática, talvez haja uma interpretação extensiva, sim, na minha opinião. Posso aproveitar? Eu tenho a impressão... Eu já quase um palestrante junto com a gente aqui. Opiniões melhores que as nossas. Muito obrigado pelo seu auxílio, tá ótimo. Opiniões experientes, muito obrigado pelo... Você vai saber pra cá, você tá uma aula pra gente. Não, muito pelo contrário, você tá dando uma aula pra gente aqui. Antes, desculpem, desculpem, mas antes mesmo, nós tivemos algumas demandas de empregados domésticos, principalmente de idosos. E tivemos que atender a essa postulação e arranjar uma solução, quer pelo empregado, quer pelo empregador. E a solução, me permitam os palestrantes, meu professor Chimenez, está no artigo 8º da CLT. Se por acaso não se pode aplicar a legislação específica do trabalhador doméstico, aplicar-se-á o artigo 8º da CLT. Naquilo que for omisso. Vai se aplicando a CLT. Sim, é a CLT. É a CLT mesmo. Um exemplo clássico disso é a questão da prescrição, porque a Constituição não estendeu o artigo 7 aos domésticos e a legislação doméstica não fala em prescrição. E quem fala é CLT, então não tem nem prescrição doméstica, eles podem pedir 20 anos, e não é bem assim que na prática funciona. As reclamações trabalhistas com pedidos de doméstico tem que ser observado naturalmente, é o artigo 7, inciso 29 da Constituição, que cada 5 anos. Mas, teoricamente, não há essa previsão. Essa questão da limitação de 2 horas extras é uma limitação que, para os domésticos, do ponto de vista pragmático, acho que não tem valor nenhum. Porque se você paga mais do que 2 horas, se o empregador vier a pagar 4 horas extras por dia, evidentemente que o empregado não vai ter nada a reivindicar, não é? Sob pena de um enriquecimento sem causa. Com relação ao empregador urbano, que não é o doméstico, ele está sujeito a uma fiscalização. E aí pode ter uma autuação. Mas a fiscalização não pode ingressar numa residência doméstica para gerar
uma autuação. Então, eu acho que do ponto de vista... Não, eu acho que seria uma questão até constitucional também, de ter uma fiscalização, alguém ingressando na sua residência, não sei. Bom, também o tempo dirá, como eu disse. Mas, do ponto de vista pragmático, no primeiro momento, eu não vejo muita consequência prática de você prorrogar uma jornada e pagando as horas extras, sob esse aspecto de que você não estaria sujeito a uma autuação. A quantidade de fiscais que tem para fiscalizar todas as residências, saber se tem doméstico, não fiscalizou nem as empresas, não tem que mandar vazar. E quem vai receber o fiscal é doméstica, né? É verdade. Vai assinar o auto de infração, né? Cito como exemplo, a empregada doméstica, só pode quem está assinando. Trabalho 15 horas por dia, só pode botar em nome. Vamos lá, mais alguma ponderação, alguma dúvida? É uma questão, assim, mas na prática, eu entendo que tem que haver um recibo salarial mensal, né, para constar o salário, horas extras, um sexto. O Vale Transporte, que ela já recebe pela bilhete único, né, que não se pode pagar em espécie. Mantém isso para a doméstica, ter que ter o bilhete único e desconta 6% no recibo salarial, né? E do Vale Transporte se aplica o que é antigo. E só tem que ter cuidado com uma coisa, eu já vi muitas pessoas fazendo isso. Eu não cobrava a passagem dela. Então, se não cobrava a passagem dela, o que você pagava é o líquido, na verdade, que existia um bruto. Você não pode agora pegar o salário dela e descontar 6%, porque aí sim é redução salarial. O INSS é a mesma coisa. Eu pagava 1.200 e não descontava o INSS. Então, você pagava 1.300 e descontava 100 e pagava 1.200 para ela. Não pode pegar os 1.200 e jogar 8% agora e pagar 1.200. Vai ter que recolher. Quem for pagar hora extra vai ter que tomar cuidado quando for recolher o INSS. Sobre a hora extra. Exatamente. Então você não vai ter mais aquele parâmetro de igualdade no recolhimento do INSS. Se você paga hora extra, aquilo compõe a base de cálculo de recolhimento. Então isso vai dar uma operação, às vezes, para muitas pessoas é muito difícil isso. E com relação à Previdência, o percentual do empregador, 12%, ele tem que recolher agora 12%? Sempre teve. Sim, não mudou, não manteve. Ainda não. Existe um projeto de fazer uma espécie de super simples do empregador doméstico, que vai juntar o INSS, FGTS, uma contribuição única, mas enfim, ainda não saiu do papel, a princípio continua tudo contábil. Obrigado. Acabou? Eu queria saber com relação aos domingos, né? Porque antes era obrigatório um domingo, durante a semana poderia escolher um domingo obrigatório por mês. Agora, com essas 44 horas de jornada, de segunda a sábado, como é que fica o domingo? Sem domingo, só pagando hora extra? O domingo, ela teria que gozar pelo menos um domingo, a cada 3 semanas, um domingo teria que ter de repouso. Ela pode trabalhar os domingos, mas o domingo pagando a hora extra 100%. Essa legislação não mudou não também. Existe uma legislação que garante, porque a lei do doméstico não fala, né? Fala de um repouso. As 44 horas podem ser Tem 2 distribuídas feriados também no ao domingo. domingo. Se houver uma folga na semana, compensatória. Se não houver folga, o domingo tem que ser pago condicional, 100% normal. Mas se houver a folga compensatória na semana e um domingo por mês, é como se fosse outro dia trabalhado dentro das 44 horas. O feriado também dá direito a uma folga. A questão que tem que ser observada, o Chimenez falou, é se essa folga, um domingo trabalhado vai dar direito a 2 folgas ou não. A lei também não fala muito claramente, porque a princípio a hora extra dobrada ela tem direito a cada 1 hora 2 de folga. Mas aí é uma questão que não está definida pela legislação ainda, se é quando há compensação. O pagamento é claro que o adicional é 100%. Quando não há nenhuma legislação, quando há folga no caso, se seria 1 para 1, não, a princípio 1 para 1 é aceitável. Se for trabalhar domingo, folga uma vez na semana. Continua igual. Continua igual, isso não mudou. A Constituição deu uma limitação de carga horária, não deu limitação de dias da semana a serem trabalhados de novo. Mais algum? Eu queria falar que o Ministério do Trabalho, no seu site, mte.gov.br. você tem um manual de
lançou essa semana, super complexo. A cartilha do empregado Não, não doméstico? é a cartilha. Tem uma cartilha, tem um manual. Só você tem interesse na... Que eles falam para aplicar a CLT num monte de coisa e falam que não é para aplicar. É um pouco estranho, né? Porque esse manual é, de uma certa maneira, dirigido para os fiscais, né? Quer dizer, ele pode ter os atos, por uma questão de direito administrativo, ele faz uma vinculação aos agentes públicos. Então, não ao judiciário. Né? Isso, o judiciário não está adstrito a manuais, a cartilhas. Mesmo com pareceres normativos, o judiciário não está sujeito, mas os agentes fiscalizadores estão. E no caso é aquela questão pragmática, né? Até que ponto o empregador doméstico vai poder ser fiscalizado por algum agente. Boa noite. Bom, meu nome é Thiago, eu gostaria de dar um parecer sobre essa questão da fiscalização do doméstico, né? Porque se não pode ser fiscalizado, então por que existir o projeto, a emenda? Para que ter uma especificação, algo tão complexo, em um curto espaço de tempo, né? Se é algo que não pode ser fiscalizado, por exemplo, porque o patrão, a patroa, a pessoa que sai do local de trabalhar, dos seus afazeres, enfim, deixa sob a responsabilidade da empregada trocentas coisas, a criança, o que ela vai fazer ou não dentro do lar, é um problema dela, e de comum acordo, um contrato verbal, aparente até então, né, como era antes, como sempre foi. Então, assim, se não pode ser fiscalizado, se não tem como ser fiscalizado, porque o proprietário não estando no lar, ele não é obrigado a abrir a sua residência para poder, olha, eu vim aqui para poder fiscalizar, saber que está tudo bem e tal, se tudo aqui está agindo conforme está estabelecido na nova emenda constitucional. Então, assim, eu gostaria de saber como que fica isso, um critério público, de uma forma geral, assim, qual é a abordagem de uma forma geral. Eu vou me permitir responder, embora não seja palestrante, porque eu que mencionei a questão da fiscalização. Obrigado, desculpa. A questão da fiscalização, ela é um outro aspecto, né? A questão da fiscalização, ela está prevista na CLT, com consequências, inclusive, depois de cada capítulo, cada seção da CLT, você vê a parte da fiscalização, onde você vê as multas administrativas e você verifica que, em caso de reincidência, essas multas podem ser dobradas e, em determinados momentos, podem resultar no fechamento do estabelecimento. Então, é totalmente incompatível você imaginar que, por você não cumprir normas trabalhistas com relação a empregados domésticos, você pode chegar ao extremo de fechar sua residência. Então, isso não retira o direito do empregado doméstico a reivindicar judicialmente aquilo que a lei estabeleceu para ele, no caso a Constituição. Mas isso, no meu sentir, não significa que uma residência familiar possa aceitar o ingresso de um fiscal para gerar algum tipo de autuação. É uma situação que extrapola aí o âmbito do direito do trabalho e vai até para um âmbito muito mais amplo, que é o da preservação da intimidade, da vida, enfim. Obrigado pela abordagem, porque em uma empresa comum, qualquer empregador, seja o estabelecimento que for, ele está sujeito a uma visita a qualquer momento de um órgão fiscalizador. Então, por que? Então, já que está regulamentado, já que está legalizado, por que não também? Então, assim, essa passou pela minha mente, mas obrigado pela sua abordagem. O material está disponível na internet, se quiser consultar, vai ficar disponível a todos no site de compartilhamento de arquivos de SlideShare.
chama-se marketing. Ali está faltando talvez, o S. Eu acho que ficou assim, então vai acessar para aquele link. Acessa Vai aquele link ali. Mais alguma questão a ser levantada? Porque os conferencistas estão com frio aqui. Não é questão de responder a pergunta, é questão de sair do frio, né? Bom, não havendo mais nenhuma indagação, eu quero parabenizar o IAB pela iniciativa. Eu acho que correspondeu, basta verificar aí o quórum para verificar que foi uma iniciativa válida e com dois conferencistas extremamente brilhantes, jovens, né? E que eu acho que esclareceram muitas dúvidas do ponto de vista prático e realmente não puderam esclarecer mais porque também ninguém pode esclarecer mais, não é questão da capacidade técnica de um ou de outro, é que ninguém pode esclarecer mais porque não temos aí o aval da jurisprudência. Então, ficamos aqui no machismo, em raciocínios, em estabelecer algumas premissas que nos parecem lógicas, que podem ou não ser aceitas pelo judiciário. Então, também aqui de nossa parte, queremos agradecer a presença de todos vocês e eu também quero pedir desculpas aí pelas minhas intromissões com relação aos pareceres. Você pode vir para cá, por favor.